Fala, sexto-ano, tudo bem com vocês? Tudo certo? Mais uma aula aqui, mais uma vez a gente tá juntos. Eu tô aprendendo a editar, então os vídeos vão ficar cada vez melhores, beleza? Recado de sempre, assistam o vídeo até o final, vão ter muitas informações importantes, ao mesmo tempo que também terão questões aqui durante o vídeo, então você não vai conseguir fazer, senão assistir o vídeo inteiro, beleza? O YouTube tá cortando um pouco o meu alcance, tá um pouco ruim, mas a gente dá nosso jeito aí, a gente vai fazendo no nosso dia a dia, beleza? Para começar, eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 124. Abrindo na página 124, aparece lá de roxinho ali em cima, logo em cima, altitude e altura. Existe uma diferença básica entre altitude e altura no relevo. Isso é no relevo, beleza? Lembrando da aula passada, a gente estava falando sobre relevo. A gente vai continuar falando sobre relevo a partir de hoje. E ali, logo de cara, tem uma imagem que está aparecendo em algum lugar na tela, ainda não sei onde eu vou colocar. Tá provavelmente aqui, ou em tudo, né? Tá aparecendo a mesmíssima imagem que tem no livro, você tá conseguindo ver no vídeo, que é medindo a altura e a altitude. Então vamos ler aquele parágrafozinho em cima da imagem e eu já explico a imagem para vocês. Ao estudar diferentes formas de relevo terrestre, o importante é considerar as diferenças entre altura e altitude. Observe. Você tem ali na imagem A, B, C e D. A legenda da imagem é extremamente importante, o que está escrito ali embaixo. A. Altitude do morro 2. B. Altitude do morro 1. C. Altura do morro 1. E D. Altura do morro 2. Beleza? Eu quero que vocês notem que o A e o B, a setinha A e B da imagem parte do mar, enquanto as setinhas C e D partem do pé, da onde começa o morro. Conseguiram notar isso? Então, qual é a diferença? A altitude é medida a partir do nível do mar, seja esse morro longe ou perto do mar. O mar tem o mesmo nível. Só faz um teste aí. Pega uma bacia de água, né? Pega uma bacia, põe água, e de um lado você vai pôr objetos, pedras e areia, e do outro lado você não vai colocar nada. Você vai notar que não fica um lado a água mais alto que o outro. A água sempre fica no mesmo nível. O mar também é assim. Então a gente tem ali a altura média do mar. Dali a gente mede a altitude, certo? A altitude é a partir do nível do mar. E a altura é a partir de onde começa o morro. A gente consegue ver o Morro 2 bem claramente isso. O Morro 2 ele tem 300 metros de altitude, porém a altura dele é só 250 metros. Ele começa assim, com 50 metros de altitude. É um pouco complicado de entender, é um pouco difícil, mas dá pra entender se a gente pensar um pouco fazendo o exercício que eu postei, beleza? Continuando, ali a gente vai passar para a página 126, que são as formas do relevo, que é a parte mais importante da aula de hoje, certo? Por que eu falei de altitude e altura antes de começar o relevo? Porque alguns relevos, você tem que entender o que é altitude para entender o que é esse relevo. Beleza? Vamos lá. Lendo formas do relevo terrestre. As grandes formas do relevo terrestre são planaltos, planícies, depressões e montanhas. Professor, só tem essas 4? Não, tem várias outras. Mas 90% do relevo terrestre, da superfície terrestre, é ou planalto, ou planície, ou depressão, ou montanha. Beleza? A gente começa pelas planícies. Planícies são terrenos relativamente planos, formados pela deposição, ou seja, pelo acúmulo de sedimentos que vem de terrenos mais altos. Ou seja, o que é uma planície? É uma área baixa e relativamente plana, certo? Eu estou botando foto de planície aqui, estou botando imagem e tal, para explicar o que é planície, beleza? Então você tem uma área relativamente plana e baixa. Fácil, né?
Bem fácil, na realidade. Essa é a planície. Beleza? Depois da planície, nós temos o planalto, que são divididos em duas partes. As chapadas e as serras. Professor, tem mais de algum tipo? Tem. Mas aí vocês vão entender. Os planaltos são superfícies bastante erodidas, ou seja, a planície ela recebe o sedimento da erosão. O planalto, ele sofreu com a erosão, ele não recebeu, mas ele despejou o processo de erosão na planície. Beleza? O planalto é a parte alta, é um plano alto, daí o nome planalto, é uma planície alta. Então, ela tem ali uma altitude acima de 200 metros de altitude, não necessariamente altura, mas altitude, acima de 100, 200 metros. Abaixo disso é considerado planície. Os planaltos são superfícies erodidas, ou seja, desgastadas pelo vento, pela água de rios e de chuvas, etc. Animais, tudo tem bastante coisa que desgasta. A gente vai aprender isso, depois de entender o que é relevo, a gente vai aprender o que forma o relevo. Então a gente vai aprender tudo isso com mais tranquilidade. Com o desgaste, os sedimentos vão sendo depositados nas áreas próximas mais baixas, que podem ser planícies ou depressões. A gente vai entender o que é depressão daqui a pouco. Os planaltos podem ser formados por chapadas, formas com queda acentuada, lembrando um degrau e o topo plano. Esse degrau a gente chama de escarpa. Eu vou mostrar todas as formas de relevo depois. A gente chama de escarpa, né? Os planaltos, quando eles têm uma queda muito abrupta, você tá plano, é muito parecido com o desenho da página 126, que tem ali ali onde está escrito chapada, entre a partezinha verde e o rio que tem no desenho, você vê que ele tem uma queda bem alta. Aquilo a gente chama de escarpa, que é a parede do planalto. Fácil de entender, né? E depois nós temos as serras, que são formas de relevo com desníveis acentuados. A serra são vários morros. É o jeito mais fácil de explicar. Uma serra é um planalto, que ele não é 100% plano, ele tem vários morros. O Brasil, a maior parte do Brasil é planalto. O Brasil é mais de 70% planalto. E planalto de serra. A gente aqui, de Brusque, a gente está no pé da serra, a gente está no pé de um planalto, a gente está no início dele. A gente tem a planície costeira, que é uma planície perto do mar, que vai ali Itajaí, ela entra um pouco na cidade de Brusque. E nota que a cidade de Brusque, se você olhar em volta, como eu mandei fazer em exercícios anteriores, você vai notar que tem muitos morros. Esses morros é o início da serra, a gente chama isso de mar de morro, mas isso é outra história, a gente aprende isso no 7º ano. Mas esses morros, eles formam as serras, bem parecido com o desenho chamado Serra, na página 126, beleza? Continuando, vamos para a página 127. Depressão. Depressão não é a doença. Alguns alunos já botaram aí. Não é doença. As depressões são superfícies planas ou levemente onduladas. Elas são relativamente planas ou têm ali os seus poucos morros, que foram bastante desgastadas. Têm altitudes mais baixas que os terrenos localizados ao seu redor, como os planaltos. As depressões podem ser relativas, quando estão rebaixadas em relação ao seu entorno, ou absolutas, quando são mais baixas que o nível do mar. Ali na página, tanto a imagem que eu botei aqui para vocês verem, quanto a imagem da página 127, você consegue notar uma depressão relativa, que ela é uma área plana e em volta dela tem morro, ou planaltos, ou montanhas, ou seja, áreas mais altas. É fácil de entender como é depressão. É uma área plana, baixa, e que ao seu redor tem várias horas. É tipo uma bacia. A bacia tem um fundo, ali é a depressão. Em volta da bacia tem toda a parte alta. A depressão é mais ou menos isso. Um vale é uma depressão também. E tem as depressões absolutas. Lembra que eu falei da altitude, que ela começa no nível do mar, mas ela vai para cima e também vai para baixo. Certo? Um desenho simples. Prestem muita atenção na última imagem que eu vou postar na tela inteira. Não vai aparecer nem minha cara. Eu vou postar essa última imagem. Ela é extremamente importante para você entender todas as formas de relevo. Beleza?
Então faça o seguinte. Esse relevo, você tem ali o mar, certo? Aí você tem um morro próximo ao mar, tal. E depois desse morro você tem uma área mais baixa, que o mar. Professor, mas como é que o mar não invade? Justamente porque tem esse morro entre a depressão absoluta e o mar, certo? Então você tem a depressão absoluta, que é uma depressão abaixo do nível do mar. Professor, essas depressões existem muitas? Sim, existem cidades inteiras que são depressões absolutas. Aqui é mais próxima à cidade de Navegantes. Ela está em média, entre 1 e 2 metros abaixo do nível do mar. E a cidade mais famosa de todas, que é uma depressão que é quase um país inteiro, que é uma depressão, é a Holanda. Né? A sua cidade mais famosa é Amsterdã. A Holanda inteira é quase uma depressão absoluta. A Holanda inteira. Então a gente consegue ter essa noção a partir do que é altura e altitude, beleza? Por último, mas não menos importante, a única forma de relevo que não existe no Brasil, as montanhas, certo? Montanhas são formas com altitudes elevadas, vertentes bastante inclinadas, ou seja, aquela parede, ela é tipo um triângulo, ela tem um cume, que se originam pelo movimento das placas tectônicas. Se você está curioso para saber sobre os movimentos das placas tectônicas, que eu vou explicar aqui também numa próxima aula, leiam a página 134. Você está muito curioso? Vai na página 134 e dá uma lida para saber mais um pouco sobre as placas tectônicas. Um conjunto de montanhas forma uma cordilheira. Uma montanha só, um pico só, uma montanha. Várias montanhas juntas, como na página, a página 127, você tem uma cordilheira. Cordilheira é tipo enxame, conjunto de abelha, alcateia, conjunto de lobo. Cordilheira, conjunto de montanhas. Um conjunto de montanhas forma uma cordilheira. A maior cordilheira do mundo é a cordilheira do Himalaia, onde está o Monte Everest, mais de 9.000 metros de altitude. E a mais próxima do Brasil é justamente a cordilheira que tem na foto da página 127, a cordilheira dos Andes. Beleza? Fácil, né? Tá vendo essa última imagem que eu estou mostrando aqui? Tá vendo a última imagem? Você não está mais me vendo e está vendo uma imagem enorme, certo? Indo da esquerda para a direita, planície, planalto, depressão absoluta, montanha e depressão relativa. Essa imagem, eu estou disponibilizando ela no Moodle também, para vocês terem ela salva, beleza? E para os alunos que eu enviei a tarefa e para impressão também tem essa atividade. Planície, planalto, depressão absoluta, montanha e depressão relativa. Você consegue ver, planície é uma área mais plana e baixa. Depressão, uma área mais plana e alta. A depressão absoluta, você vê que tem um pontilhadinho azul do nível do mar ali, certo? A depressão absoluta ela está abaixo desse nível do mar. Nota que o mar não tem como invadir porque tem um planalto entre elas, entre o mar e a depressão absoluta. Montanha ou cordilheira, aquela parte alta, íngreme, com picos. E a depressão relativa, que é aquela que você nota que você tem a montanha de um lado, você tem montanha do outro, e no meio você tem uma área baixa. Isso é a depressão. Pode ser montanhas, pode ser planaltos. Beleza? Fiquem com essa última pergunta aí, façam todas as questões. Que bom que você assistiu o vídeo inteiro. Até a próxima aula. Valeu!